Se o cachorro é o melhor amigo do homem, o tarô é sim o melhor amigo da mulher, e toda sexta-feira eu tô aqui para te guiar a usar o tarô como instrumento de autoconhecimento, clareza, empoderamento feminino. Se você acompanhar durante 3 meses, não sei em que momento você está chegando aqui, mas se você chegou assim que a aula foi ao ar, eu ainda estou na segunda aula, vamos colocar assim. Vou te ensinar o tarô de uma forma que você integre ele. Você nem vai sentir, mas você vai aprender a usar ele como instrumento de empoderamento. Se você é garoto e quiser aprender, fique por aqui, mas eu vou ir muito para uma linha. Você consegue aprender a ler tarô para você, se você for homem, mas eu vou colocar exemplos e direção que falem essencialmente sobre o empoderamento feminino, que é a minha missão, que foi isso que o tarô fez comigo de maneiras que nenhuma outra coisa fez. Então eu tô aqui para compartilhar depois de 5 anos de muita revolução, né? 5 anos profissionalmente, entre aspas, e antes disso eu já estava ali entendendo e estudando o tarô de certa maneira. E se você assistiu o primeiro vídeo, você deve ter se perguntado assim, mas Michelle, eu não posso tirar essas dúvidas com amigas, amigos, familiares, eu não posso perguntar isso pro meu terapeuta? Pode. Só que todo mundo, inclusive os terapeutas, tem um limite, né? Nós temos um viés psíquico, né? Uma história pessoal, crenças, filtros. E o oráculo, o tarô, quando bem utilizado, ele é uma consulta isenta. Ele vai espelhar o seu inconsciente, o seu campo vibracional, e vai trazer aquilo que você precisa enxergar sem suavizar, sem proteger o ego, sem rodeios. E é isso que eu gosto. Ele é muito cirúrgico e ele mostra exatamente o que você precisa saber sobre a pergunta que você fez. Ele é muito direto. E o grande ponto é se você está pronta para a verdade. Sabe aquilo de conheceis a verdade vos libertará? Porque quando a verdade vem, ela expande, só que ela também confronta. E às vezes é difícil pra gente, né, querer lidar com as verdades das coisas. Porque às vezes a gente pega o tarô, abre, vê a informação e faz tudo diferente. Também é uma escolha, né? E eu tenho aqui pra mim que nenhuma pessoa, nem mesmo um terapeuta, por mais que seja direto, consegue ir tão a fundo como o tarô, né? Por isso que eu digo que o tarô é um grande aliado, não para decidir por você, mas para te devolver clareza e protagonismo. E eu percebo que às vezes tem coisas que a gente sente, mas não consegue nomear. E quando eu coloco no tarô, eu falo, entendi, consegui nomear. Porque às vezes você não consegue nomear para explicar o que tá sentindo para alguém. Então ele também vai te ajudar nisso. Inclusive eu tenho uma amiga psicanalista que encomendou as minhas sessões de mandala da vida, que vai muito a fundo no inconsciente, para um programa dela de um programa específico que desenvolve essencialmente o público feminino no que tange o inconsciente, as dores do feminino e o sistêmico. E aí a pessoa recebe essa leitura e ela também tem acesso, eu mando para ela manda para a cliente, e ali a gente consegue ver ali um mapa do inconsciente, das primeiras informações e os pontos mais importantes para serem trabalhados. Então, é muito rico. E se você está chegando aqui agora, muito prazer, sou Michelle Correia e o Bússola é um espaço para alta performance verdadeira que eu falo, porque é sobre desenvolvimento pessoal consciente e eu uso ferramentas integrativas em neurociência para te ajudar a ter mais clareza, autonomia, expandir de forma real a sua vida, seja relacionamento, dinheiro, trabalho, mas principalmente a relação com você. A sua autoimagem, aquilo que você acredita que pode e merece, é o que faz tudo mudar fora, né? O que tá fora é um reflexo do que tá dentro. E toda sexta-feira eu venho aqui conversar com você para mostrar que o tarô é um dos instrumentos mais poderosos de autoconhecimento e também de empoderamento feminino, sim, né? Quando você começa a fazer leitura para você mesma, o mundo se abre. Você passa a acessar informações que sozinha você não ia conseguir enxergar.
e ver ângulos que você não conseguia ter acesso pelo seu campo de visão. Então, só fica por aqui, tá? Como eu disse, daqui 3 meses você tá lendo o tarô para você mesmo. Só de me acompanhar por aqui, eu vou fazer essas aulas de um jeito tão simples e prático que você nem vai sentir, mas você vai integrar. Vamos falar agora de calibrar o tarô. O que é isso? Sempre que eu começo a fazer uma leitura, vou falar como eu faço para mim e como eu faço para as outras pessoas, porque daí você já aprende das duas formas. Mas eu quero aqui ser muito consciente e falar, não adianta você fazer curso de tarô e ler tarô para outras pessoas antes de usar o tarô e se empoderar e beber desse conhecimento para você, tá? Primeiro você preenche o seu copo, depois você transborda, senão não fica suficiente, beleza? É assim que eu vejo e digo de verdade, eu usei muito o tarô como instrumento de autoconhecimento, de transformação e eu, assim, sou até suspeita para falar. E aí, esse processo de calibragem, ele acontece em 3 etapas. O mantra, o nome completo de batismo e a data de nascimento, e a pergunta, a intenção, o spell que você joga ali. Então, eu vou contar aqui para vocês qual que é o meu mantra, e você não precisa me copiar, você pode fazer outro. Ou você pode fazer diferente essa etapa. Mas eu estou trazendo aqui o meu método de conexão que pode te trazer uma inspiração ou você pode usar ele na íntegra, tá? Então eu falo o seguinte, estou aqui embaralhando o tarô, aí falo, nesse momento eu sou um instrumento de orientação do universo, livre de todo o ego, eu trabalho apenas com a intuição. As minhas mãos são o universo, o meu sentir é o universo, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou. Falo 3 vezes isso. E aí eu começo a repetir o nome completo e data, o nome completo de batismo, tá? Não de casada, e data de nascimento de quem eu vou ler, mesmo que seja pra mim. Que é uma forma também de parecer que eu não tô lendo pra mim mesma, eu fico isenta aqui na. Vem a informação como se eu estivesse fazendo pra outra pessoa, tá? Porque eu tô num estado superior. Quando eu faço esse mantra, eu entro num estado meditativo tão profundo de presença que eu saio do eu terreno, do eu inferior, e subo pro meu eu superior, assim. E aí eu consigo acessar o campo com verdade e isenção, seja para mim ou para qualquer outra pessoa, tá? Sem nenhum julgamento. E aí eu falo 3 vezes o nome completo e a data de nascimento. Eu vou usar o nome fictício aqui, tá? Que eu acho que o nome completo de batismo e data de nascimento são joias, eu vou te dizer por quê. Aí eu falo. Maria Luísa Moraes, 1º de janeiro de 1982. Maria Luísa Moraes, 1º de janeiro de 1982. Maria Luísa Moraes, 1º de janeiro de 1982. Eu combino com o tarô. Tarô é intenção. Tarô é você vai falando o que você tá fazendo pra ele. Que eu vou chamar apenas de Maria. Eu falo exatamente assim, tá? Eu falo o nome completo de batismo e a data de nascimento da pessoa e falo que eu vou chamar apenas de Michele. Por quê? Porque quando eu fizer a pergunta, eu vou fazer a pergunta, vou colocar o tempo e vou direcionar para quem é para ficar assim extremamente assertivo, para não ter erro aqui de energia. Fiz o mantra, passei pro nome completo de batismo e data de nascimento, eu vou fazer a pergunta. Vou trazer aqui uma pergunta poderosa. Qual é o papel espiritual do tarô para Michele? Você pode falar para mim? Pode, mas eu gosto de fazer assim em terceira pessoa e eu tô te trazendo das duas formas, tá? Eu fiz essa sessão para mim. Qual o papel espiritual do tarô para mim? Por que o tarô me escolheu? Porque você vai perceber que se você escolher um deck, comprar um deck de tarô e começar, não é você que escolheu, tá? Foi o tarô que te escolheu. E como eu me sinto quando eu tô em contato com as cartas. As respostas que vieram para mim foram lindas. E eu vou deixar pra gente falar sobre essa sessão quando a gente estiver fazendo as aulas práticas, a gente vai fazer essa sessão pra gente, tá? E eu vou ajudar vocês a interpretarem, hein? Tá pensando que eu tô aqui só pra desfilar o meu conhecimento? Eu quero falar uma coisa muito importante. Eu tô muito mais interessada na sua expansão do que na sua atenção. Eu acho que existe muita informação sem aplicação.
E é por isso que a galera tá tão perdida, a saúde mental tá tão abalada. Se eu focar naquilo que eu quero aprender, se eu leio um livro que tem ali conhecimento, aplica esse conhecimento. Senão, é só teoria. E teoria não transforma. Simples assim. Beleza. Calibragem. Mantra. Nome completo, data de nascimento, a pergunta. E vamos falar agora sobre consagração. Michele, eu preciso consagrar o meu baralho? A consagração ela é muito presente na cultura cigana, então quem lê baralho cigano faz isso, são estruturas diferentes. Baralho cigano são 56 cartas, o tarô 78, e o tarô é uma estrutura fixa, eu já falei disso na primeira aula. Depois que você terminar aqui, você salva a primeira aula para assistir esse programa, não fica assistindo um monte de coisa de uma vez, para não ativar a dopamina barata. Se programa aí, toda sexta-feira vai ter uma aula. Então, se você chegou e já tem aulas para frente, antes dessa, se programa para intercalar, para não ficar com coisa demais na cabeça, beleza? Para não ativar a dopamina barata. Então, eu não consagro o tarô. Eu não aprendi assim. O tarô não tem essa regra. Na verdade, eu acho assim, ó. O tarô é um oráculo, né? E enquanto oráculo, ele não precisa de rituais. Somos nós que precisamos, né? O baralho cigano também. São as pessoas que precisam. Então, se você sentir que você precisa para se conectar, faz os seus rituais. Se não, faz da forma como faz sentido para você. Eu não faço consagração, então eu não vou explicar aqui. Eu fiz curso de baralho cigano, mas eu não fiquei, não anotei, não me vinculei porque não faz sentido para mim. Então, você pode pesquisar depois ritual de consagração e ver se você quer consagrar, se você quer criar um ritual, enfim. Eu uso a selenita, que é um cristal autolimpante. Coloco em cima assim, deixo um tempinho e eu sei que só de embaralhar a gente já ativa aqui essa conexão com o tarô. E deixa eu só voltar numa coisa que eu esqueci, que comecei e não falei. Por que o nome eu falo que é tão poderoso, né? Por que o nome ancora uma energia? Lá no The Chosen, que fala sobre Jesus e que, assim, eu amo demais. Jesus disse uma coisa que faz muito sentido para mim. A igreja está dentro de você, que é o autoconhecimento. E ele veio para ensinar a gente não a nos amar, mas a nos respeitar, né? Porque eu posso não te amar, mas eu preciso, pelo menos para conviver bem, respeitar que você pensa diferente de mim e dialogar com isso. Mas enfim, isso é uma conversa para segunda-feira, quando eu falo de expansão da consciência. E o episódio 1 de 1 do The Chosen, se você for lá e ver, ele a chamou pelo nome. Eu lembrei disso na hora que eu estava escrevendo, que eu tinha que falar, porque eu coloco assim palavra-chave, senão eu saio falando, eu começo falando de tarô e termino falando de lei da atração avançada. Tem muita coisinha aqui nessa caixola e só agora eu tô começando a compartilhar. E nesse episódio ela chamou pelo nome, ele a chamou pelo nome, a Maria, ela estava ali possuída, vocês já sabem pelo quê, e Jesus chama ela pelo nome e ela é curada imediatamente. Então, nosso nome tem muito poder. Fica com essa informação. Eu falei que você vai sair daqui não só entendendo de tarô, mas junto vem muita informação legal. E eu adoro assistir o The Chosen. Eu pego pedaços assim para aplicar, porque acho que se eu acredito na mensagem de Cristo, eu não tenho que acreditar na teoria, eu tenho que acreditar na ação. E eu vou nesse caminho de a igreja está dentro de mim, o respeito ao próximo, mas vamos seguir aqui com a próxima parte, que é como que você vai escolher seu deck de tarô. Para quem está começando agora, eu recomendo o Rider-Waite. Eu trouxe até 2 aqui que eu tenho, da Rider-Waite. Esse aqui tem um livro. Eu li o livro, assim, eu não me apego em conteúdo, assim, muito conceitual. Depois eu vou explicar para vocês por quê. E tem esse aqui. Para quem está começando é legal ler as informações, mas não se apegue a conceitos. Na hora de ler tarô, a gente vai entender depois por quê. Porque, às vezes, quando você está lendo, aquela energia que vem na composição das cartas
tá indo muito mais para um caminho X do que para um caminho conceitual. E por isso é importante você integrar as informações do tarô e não essencialmente decorar. Então, Rider-Waite, se você... Ai, Michele, nunca li. Compra o Rider-Waite. Vai chegar um momento que é interessante que você tenha um tarô, porque a gente vai começar a fazer coisa mais prática, e daí vai ser legal você ter. Então, esse daqui é super barato, depois eu compro tudo na Amazon. Comprei na Amazon. Esse é um pouquinho mais, eu acho que esse aqui é tipo 80 ou 60, 80, esse aqui é 150 ou 180, não lembro, já faz tempo. E tem o Videntes da Luz, que eu recomendo ser o seu segundo. Que as imagens são muito explicativas, mas eu acho que começar pelo Rider-Waite é você aprender a ler o tarô por integração, porque ele é muito fidedigno com os significados assim, mais informacionais de cada carta. Vai ser fácil para você entender, só de olhar, mesmo se você não fizer um curso. As imagens são autoexplicativas demais, claras demais, então é por isso que eu sugiro dessa forma. E você vai perceber algo muito interessante, que cada deck vai trazer uma ótica diferente. Cada deck tem uma energia específica, então eu tenho vários, né? Tanto que eu faço a mandala da vida com esses dois e com o Gilded. Parece que cada um fala de um jeito, cada um é uma personalidade diferente, sabe assim? Isso é engraçado. E eu faço 30 perguntas na minha sessão de mandala da vida. E eu tô muito feliz que eu tenho uma amiga psicanalista que encomendou a minha sessão de mandala da vida para o programa dela, né? Ela tem um programa que desenvolve mulheres no inconsciente, no feminino e no sistêmico incrível, né? E ela encomendou a minha sessão de mandala da vida, que está ajudando a nomear o sentimento dos clientes, porque tem muita coisa que a gente consegue passar para o terapeuta sozinho, mas tem coisa que a gente não sabe. E foi isso que me ajudou muito, sabe? Esse foi o ponto de virada do tarô para mim, que eu não estava entendendo nem o que eu estava sentindo. E o tarô conseguia nomear essas informações. Foi muito interessante. E eu acho que é muito... quando a gente começa a ler depois eu vou trazer uns outros decks, uma outra perspectiva, outros decks para você ler energia. Por exemplo, o tarô do Osho, eu adoro. Ele você precisa dar uma estudada, porque, por exemplo, 3 de ouros está escrito orientação. Deixa eu ver outro. O 10 de espadas, que inclusive fala sobre o livro de Nietzsche, né? Assim falou Zaratustra, que tem um camelo, um leão e um homem, né? Ele fala sobre renascimento ali no 10 de espadas, então você precisa integrar e dar uma estudadinha ali no conceitinho também, mas assim, eu amo demais, porque traz muita expansão. É isso. Eu sempre preciso falar que mais importante do que interpretar é saber perguntar. As perguntas que movem o universo, se você sozinha parar e fizer uma pergunta para o universo, você vai ver o universo inteiro se movimentando nas sincronicidades, trazendo pessoas ou situações que te respondam aquilo, né? E o tarô nada mais é que um microcosmo do universo. Então, é engraçado, por exemplo, eu tenho o hábito de fazer uma pergunta e mais ou menos para 4 camadas de resposta para eu ter toda a informação, né? Por exemplo, se eu pergunto, o que eu não estou vendo, que se eu enxergasse, me levaria para um processo de expansão? Eu peço uma carta. Aí eu falo, por quê? Para ele me detalhar essa informação. Aí eu falo, como eu faço isso? Conselho. E ali, com essas 4 fases de informação, eu consigo entender exatamente o que o tarot está falando. No vídeo de segunda-feira, peraí que eu vou pausar pelo barulho. Eu fiz uma sessão de tarô ali junto com o assunto de expansão, que não é falta de disciplina, como atravessar as resistências e realizar 3 grandes sonhos. Depois dá uma assistida lá que você vai ver eu fazendo a tiragem de tarô. Você vai ver como que assistam pessoas fazendo, para você ir vendo. Foi assim que eu
Aprendi que eu me aperfeiçoei para além de curso, acho que é muito importante. Cada taróloga tem um jeitinho especial, e se você vê diversas formas de tirar, não ficar só com o que eu falo, você vai montar a sua própria forma. Algumas coisas vão vir de você mesmo. Todas as minhas sessões são autorais. Eu tenho a mandala da vida, o mapa do ano, a sessão pontos de virada. E você não tem ninguém que leia exatamente nessa estrutura que eu leio, porque eu criei e eu nunca divulguei como fazer as perguntas, então são autorais. Mas cada taróloga tem lá o seu formato e te traz algo diferente. Eu não recomendo que você fique só em uma. É legal você vir aqui em mim e aprender comigo no passo a passo, mas para além disso, vá como ali como um plus, vamos dizer assim, vendo outras tarólogas tirando as cartas, fazendo a pergunta e tal, que você também vai conseguir aperfeiçoar o seu formato. Eu fiz muito isso, né? Agora, um ponto muito importante que é o tarô não decide por você. Nada. E aí, se Deus ou a inteligência suprema, porque não é possível que o universo tão perfeito, tão exato, tenha sido criado do nada, eu acredito sim, e a gente tem livre-arbítrio. Se nós temos livre-arbítrio, por que o tarô vai decidir algo por nós? Não pode. É a única coisa que eu discordo quando alguém vem me contar sessão de tarô que falou assim, você tem que ir. Não, você não tem que ir nada. O tarô, ele vai mostrar a linha do tempo que você tá. E nessa linha do tempo, se você escolher o caminho da direita, você vai ter um resultado, o caminho da esquerda, você vai ter outro resultado. Não existe destino fixo. Eu atendi, por exemplo, uma cliente que ela queria saber qual escola que ela matricularia a filha dela. Eu poderia pegar e falar, tarô, fulana de tal matriculou a filha nessa escola e fazer sim ou não. Jamais. Eu falei, você vai me passar o nome de todas as escolas, o nome da sua filha. Eu fiz uma sessão em que eram 5 escolas. Para cada escola eu perguntei qual que é, é, é qual que é a conexão com aquela escola, como que a filha se relacionaria de forma com as pessoas naquela escola, qual seria o formato de relação e como que a filha se adaptaria ao método de ensino, porque quando você vai colocar um filho na escola, você precisa entender se aquela escola tem uma energia legal para o seu filho, se o método é bom e se ela vai ter amigos. E aí eu fiz 3 perguntas, mostrei as 3 informações para ela de todas as escolas, para ela decidir. Eu nem sei que escola ela escolheu. Lembra na primeira aula, quando eu falei, você quer ir no encontro e você vai usar o tarô para ver qual roupa você escolhe. É bobinho isso, mas às vezes a gente quer ir, sei lá, para uma reunião importante, para um encontro importante e quer saber qual a impressão que cada roupa vai ter. Por que eu não posso perguntar? Eu não posso usar o tarô de muleta. Mas quando é algo assim importante, sim, por que não, gente? Né? Se ele tem essa informação, e aí o tarô vai te trazer aqui a impressão que a roupa vai causar, e você vai escolher qual roupa você vai usar, por exemplo, a partir daquela impressão, entende? O tarô, ele é muito um instrumento de protagonismo, reciprocidade, de expansão, e ele me tirou de relações tóxicas, tanto de amizades, né, de colegas, quanto, porque amigos mesmo, então, permanecem aqui, né? Agora, colegas que a gente fica dando muita atenção, ele foi me mostrando, né? E as transformações que eu fiz antes e depois do tarô, assim, são enormes. Eu não consigo nem falar pra vocês. Eu teria que, sei lá, daria pra eu escrever um livro, sabe? Só que acho que as pessoas não se interessariam em saber a minha história assim ainda, nesse momento da minha vida. O tarô me devolveu muita responsabilidade interna, sabe? Ele me mostrou o que eu não estava vendo. E fora realmente é um reflexo do que está dentro. Quando eu faço a sessão de mandala, eu olho a sua identidade, dinheiro, comunicação, trabalho, relacionamento. Como tá fora, eu consigo mostrar para você
quais são os seus pontos cegos inconscientes, por que que, e às vezes o dinheiro tá assim, porque tem uma questão aqui que você tá pegada, que tá barrando o dinheiro, e às vezes tá conectado com o trabalho, eu consigo fazer esses links, entende? E eu acho que ele amplifica as nossas referências internas. Eu sou virginiana, né? E como uma boa virginiana, eu sou muito perfeccionista. Muito, muito, muito. Eu tinha muita dificuldade de aceitar a crítica, porque eu passo tanto tempo me esmerando, sabe? E eu pensava, e não era dificuldade de resistência, mas assim, eu ficava muito decepcionada comigo mesma. Eu falava, putz, eu não vi esse ponto. Que ineficiente que eu fui. Porque eu queria ver todos os pontos. Eu gosto agora, eu até tá aqui fazendo assim, é algo que eu tô fazendo para me provocar, porque realmente tá na minha missão falar com as pessoas, mostrar outros pontos de vista, como eu sempre fiz com as pessoas que me rodearam. E eu tô amplificando isso agora, porque eu tenho muita bagagem para compartilhar. E assim, você vai entendendo o quão genuíno é o meu interesse nessa sua expansão, sabe? O quão genuíno é. Eu nem quero ficar me explicando, eu só quero que você fique por aqui e perceba. E você tire suas próprias conclusões e se sentir, fique por aqui. É isso. Eu quero falar uma frase que eu acho que integra muito essa coisa de protagonismo, de equilíbrio nas relações, que é não se demore onde não houver reciprocidade, da Frida Kahlo. Quando você se baseia por isso, você já consegue se livrar de muitas questões. Então hoje a gente viu como que você calibra, qual o primeiro deck que você escolhe, os primeiros decks para você aprender que o tarô não vai decidir nada por você e que o tarô vai sim te ajudar com protagonismo, reciprocidade e expansão. A gente perde muito tempo alimentando relações desiguais. Não se demore onde não houver reciprocidade, tá? O que a gente vai ver na aula 3? Vou chamar de aula, tá? Só para ter um nome físico para chamar aqui, porque tem tom sim de aula, mas tem tom sim de uma conversa together de expansão. Coloque nos comentários se você sentiu, se você quer que eu fale de alguma coisa para eu também, a partir do que vocês vão gostando, do que vocês vão se interessando, coloca dúvidas aqui que eu vou respondendo. Pode ser que eu responda a dúvida direto no comentário, mas se a dúvida for algo que faz sentido, eu faço um vídeo, tá? Vocês vão ver, vocês vão se apaixonar pelo tarô. Na próxima aula, eu vou falar eu vou falar sobre os 4 elementos do tarô: água, terra, fogo e ar, né? A estrutura do tarô em 4 elementos, para vocês entenderem essa informação importante. Peraí que eu vou espirrar. Não espirrei nada. E eu vou ensinar os arcanos menores de 1 a 10 de uma forma simples, porque eu separei arcanos menores e os 4 elementos, arcanos da corte e depois os arcanos maiores e menores para você entender, tá? Aí vou explicar o que é arcano, o que não é arcano. Bastante coisinha aqui. Se fez sentido, já curte, se inscreve para você não me perder de vista, ativa o sininho para você saber quando que vem. Você já sabe que é toda sexta, mas ativa que você recebe a informação para você não esquecer. Sei que a vida é corrida. E te encontro na próxima aula. Aquele cheiro.